Olá pessoal, mais um vídeo aí pro canal, tá? Quer dizer para vocês que o nome do meu canal eu estou alterando, tá? Para Na Vibe do Autismo, porque eu estou entendendo essa vibe toda que eu entrei, né? Há pouco mais de 9 meses, quando eu tive meu laudo. E hoje eu quero falar para vocês sobre como foi a aceitação e a questão do laudo em si, quando eu descobri, tá bom? Então, vamos lá. Bom, é, como eu comentei no vídeo anterior, eu faço parte do Ministério Infantil, ali da Igreja Batista Peniel, aqui em Cuiabá, junto com a minha esposa. E ali, devido a algumas coisas que aconteceram, nós decidimos estar integrando, né, dentro do Ministério, uma equipe de inclusão. Só que para isso nós tivemos o auxílio de uma mãe, de uma criança atípica, tá? Eu não vou dizer o nome da criança nem da mãe, porque eu não tenho autorização dela para isso, não pedi na verdade, tá? E o que aconteceu? Essa mãe, ela se dedicou, ela fez cursos e após ela fazer esses cursos referente à inclusão e ao autismo em si, ela resolveu ministrar esses cursos para a equipe, né? E eu estava nesse dia da ministração e quando ela estava ministrando, aquilo começou a fazer sentido para mim, principalmente quando foi falado sobre. Ela estava ensinando como a gente fazia anamnese, né? Anamnese, não lembro o nome correto, que é para nós tentarmos encontrar um diagnóstico, um possível diagnóstico nas crianças, para poder conversar com os pais, né? E quando eu comecei a ouvir ela falando, a forma de ver a criança, de como ela poderia se portar, a questão de atipicidades, eu parei e falei assim, eu acho que eu tô dentro desse negócio. Né? Começou a fazer sentido muita coisa para mim. Né? E por que eu pensei nisso? Né? Por que me chamou tanto a atenção disso? Né? E foi um dos motivos também de eu, depois disso, desejar ir atrás, né? Para poder entender. Vamos lá. Ah, eu sempre fui uma pessoa que me sentia um pouco é, fora da curva, entendeu? Era muito difícil para mim entender algumas coisas, né? Certa vez perguntaram para mim, mas você entende piada? Você entende as brincadeiras? Sim, eu cresci com isso, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, né? Isso pequeno eu digo que sim, lá na pré-escola, tá? E eu me lembro nitidamente das coisas que eu fazia nessa época. E eu me recordo que eu não fazia parte da turma, né? Não estava ali junto com a galera, ninguém me chamava para participar das rodinhas de conversa, né? E na minha época não tinha celular, não tinha nada digital, entendeu? É, o, o jogo mais avançado que tinha na época, que não eram todas as crianças que tinham, era o Tetris, né? Que não era nem em dispositivo manual, era o Tetris dentro de um videogame. Né? Os mais antigos se lembram daquele videogame que era um controle quadrado com um bastão que era o mush, entendeu? O joystick do videogame, né? O Atari. Né? Os mais antigos vão lembrar disso. E era o Tetris dentro do Atari, entendeu? Então, assim, você não conseguia levar um videogame para uma roda de conversa. Então, as crianças se reuniam, era bolinha de gude, e tava falando de futebol, e falando de coisas de criança. E eu não conseguia entrar no assunto, até mesmo porque eu nunca gostei de futebol, né? Os meus interesses eram um pouco diferentes, né? Eu gostava de ficar olhando a formiga caminhando no chão, quando ela entrava dentro do formigueiro, quando ela saía, que caminho que ela fazia. Para mim era interessante isso, ver a abelha, ficar olhando os mosquitos. Eu gostava disso, entendeu? E às vezes eu ficava olhando coisas que ninguém presta atenção, como por exemplo, a professora, antes dela começar a escrever na lousa, ela testa o giz e ela faz um risco com o giz no canto da lousa e não apaga. E aquilo ali me chamava atenção, entendeu? Aquele risco que ela fazia, às vezes eu ficava 10, 15, 20 minutos olhando para aquele risco. O que eu via naquele risco? Não sei, eu ficava pensando por que ela fez aquilo, entendeu? E coisas desse tipo. E conforme eu fui crescendo, né, e até cheguei na pré-escola em si, né, que quando a gente sai
do meio infantil, né, que era os jardins. A gente vai para a pré-escola e começa a aprender letras, números, né? E a galera conversava e falava dos passeios com os pais, das saídas e tal. E eu não tinha assunto. Mas uma coisa que eu gostava muito de fazer era assistir televisão. Tá? Assistia muita televisão com a minha mãe, com meu pai. E a minha mãe gostava muito de assistir novela. Minha mãe, minhas tias, a minha avó. E eu aprendi muita coisa de expressão, né? De me expressar vendo novelas e filmes. Né? As pessoas diziam pra mim, né? O Rafael não sorri, o Rafael não brinca, né? Eu vi esses comentários. Ah, chama o Rafael. Ah, não, Rafael não quero porque ele não faz nada. Né? Ele não sabe brincar. E aquilo tipo assim, não me irritava, me deixava frustrado, né? Porque, tipo, eu queria estar no meio, porque tava todo mundo lá e menos eu, entendeu? E o que eu fiz? Eu percebi nos filmes e novelas que tinham pessoas que conseguiam se destacar ou entrar dentro de uma de uma roda de conversa ou de algumas pessoas fazendo o quê? Contando piada, tirando sarro, entendeu? Fazendo brincadeiras. E naquela época, é, eu não participava de rodas de piada de adultos, por exemplo, né? Porque se falava muita piada de um palavrão, coisa do tipo. E foi interessante que eu fiz o quê? Eu me lembro que eu vi uma propaganda na TV, se me falha a memória, de um livro de o que é, né? E eu fui procurar, né? Conversei com a minha mãe, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro, e ela comprou aquele livro. E ela lia pra mim, né? Porque eu tava na pré-escola, e ela começou a ler pra mim e falar sobre o que é o que é. E foi uma época que a gente brincou muito sobre o que é, e piadas de criança, né? Muito piada do Joãozinho, sabe? E o que aconteceu? Eu comecei a me especializar nisso, né? E quando começava uma roda de conversa, alguns amigos conversando, eu ficava de lado, né, ouvindo apenas, né, não estava participando. E se tivesse um assunto que me lembrasse uma piada, um que é o que é, eu usava para entrar, né, nessa conversa. E o pessoal dava risada e eu estava lá dentro. E a partir daí então, a minha vida toda, eu comecei a ser o cara engraçado, entendeu? Que tirava sarro, que fazia piada, que dava apelido para as pessoas, entendeu? Né? Às vezes uns detalhes na pessoa já me vinha na cabeça um apelido e eu dava um apelido para a pessoa. E, e consequentemente eu acabei algumas vezes até causando bullying para algumas pessoas e isso não é legal, né? E com o tempo precisei parar, né? Principalmente quando eu comecei a ir para a igreja, tá? Na época a minha mãe e meu pai eles eram católicos, né? A minha mãe também era espírita, então assim eu não tinha muito crivo de religião. Eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, eu fiz todos os processos dentro da igreja católica, mas nunca foi por interesse, né? Saber quem era Deus ou coisa do tipo. Ah, por que você não faz isso? Porque não pode. Por que não pode? Porque meu pai disse que não pode. Mas por que ele disse que não pode? Porque se eu fizer eu vou apanhar. Então eu não tinha algo que me dissesse o porquê. Né? Então foi mais ou menos nessa linha. E quando eu comecei, né, quando me encontrei, que eu comecei para a igreja, até por causa da minha esposa em si, né, foi quando eu conheci ela, aí Deus começou a me tratar em alguns sentidos. Né? E voltando ao início da conversa, estando na igreja, eu descobri essa questão da inclusão e entrei nessa questão do autismo, né? Para entender, será que eu sou? Né? Porque tudo indicava que eu poderia ser. E até essas pequenas histórias, né, da minha infância lá atrás me fazia pensar, pô, será que isso aqui é o que eu estava fazendo para poder me incluir sendo autista? Então eu falei, não quero ficar isso da minha cabeça, né? Pô, isso está na minha cabeça e eu acho que eu estou formulando alguma coisa. E tem outras coisas mais que eu vivi na minha adolescência. Isso aqui eu estou dizendo quando eu era criança, né? Tem situações que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, né? E o que eu fiz? Eu procurei um profissional, né? Por indicação, um profissional que ele era
gabaritado em diagnóstico adulto, tá? E eu procurei essa profissional, fiz a questão do tratamento, da consulta em si, né, para poder validar se realmente era isso a minha suspeita, tá? E foi quando ela me deu o diagnóstico que sim, que eu era autista, né, que eu tinha um autismo que se intitula, né, o autismo leve, né, mas que de leve não tem nada, né, é simplesmente uma celular que está meio fora de... É simplesmente uma nomenclatura, né, mas que tem toda uma questão de estereotipia e dificuldade, né, então assim, foi quando eu comecei a entender. Ela me deu o laudo, tá? E eu procurei fazer a questão de um tratamento multidisciplinar, né, depois do laudo. Agora eu quero ouvir um outro profissional, né, até mesmo para poder ver se casava tudo isso que eu tinha ouvido da profissional que me laudou. Né? Não desconfiando dela, muito pelo contrário, é uma pessoa excelente. Foi a doutora Maria Elisa, aqui de Cuiabá, tá? Que foi quem me deu o primeiro laudo, foi quem conseguiu me abrir o caminho para esse mundo do autismo, né? Para essa vibe nova que eu tô entrando, na verdade, né? Que eu entrei. E comecei a fazer o tratamento em uma clínica com a doutora Renata, né? E ali eu tô já faz indo para 8 meses agora, né? Fazendo um tratamento com ela, tratamento não, a terapia, né? Até para entender a questão de percas que eu tive, né? Que ela mensura, porque eu sou um adulto de 41 anos, né? Então foi muito tempo que eu fiquei sem ter esse laudo e sem fazer nada a respeito do espectro em si, tá? E para mim era muito difícil, né? Porque às vezes eu conversava com alguém e a pessoa dizia para mim, olha, você precisa fazer isso. Só que o isso que elas passavam para mim não tinha sentido, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Não tinha um porquê, simplesmente tinha que fazer. E aquilo para mim me dava um nó na cabeça, né? E às vezes eu tentava fazer aquilo, mas eu simplesmente não conseguia, né? E, e por um tempo foi muito difícil, e teve momentos que eu cheguei a pensar em, em dar fim na minha vida, né? É um pouco forte falar sobre isso, tá? Mas eu também descobri que muitos autistas passam por isso, por não conseguir se encaixar no meio em que eles vivem e não conseguir a compreensão de quem está à volta dele. E quem está à volta dele não é apenas a família, tá? Porque eles vão falar, então sua mãe, sua esposa, seus pais, seus tios, a sua família não te apoiavam, por isso você pensou em se matar? Não, não é isso. É o todo o meio, né? O meio profissional, né? Porque eu trabalho, eu tenho 2 filhos, um filho de 20 anos e um filho de 15 anos, né? Eu tenho minha esposa, sou casado, vou fazer 22 anos de casado, né? Em janeiro de 2024. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou no dia 4 de setembro de 2023, né? Então não sei quando você vai estar ouvindo assistindo esse vídeo, né? Pode ser que esteja muito tempo para frente, de repente daqui 10 anos, 20 anos, algo do tipo. E não faz sentido, mas só para você poder se situar. E o que acontece? Lembrando, eu também tenho TDAH, tá? Então por isso que às vezes eu faço conexão com muita coisa aí, estou num assunto, acabo saindo um pouco para outro e tenho dificuldade um pouco de voltar para onde eu estava falando. Mas tentando retornar agora no que eu estava dizendo referente a eu tentar tirar minha vida, foi por causa desse sentido, entendeu? De não me conectar, né? Eu passei a tomar gosto por ler, eu não gostava de ler por causa da minha dificuldade, principalmente em pegar uma folha branca com letras pretas e não ter cor nenhuma, não ter nada diferente, e aquilo para mim muito maçante, mas eu com muito esforço, com muita adaptação, eu consegui pegar esse desejo de leitura, tá? Ainda um pouco forçado em alguns sentidos quando eu não consigo compreender o que eu estou lendo, e na maioria das vezes eu não consigo compreender o que eu estou lendo, principalmente quando é um livro feito para pessoas típicas, entendeu? E não tem nada para auxílio para o espectro em si,
né? Então é um esforço muito grande. Às vezes um livro que uma pessoa típica normal demoraria aí, sei lá, 2 semanas para ler, eu levo 3 meses, entendeu? Se eu tiver sorte. E, e aquilo foi me desgastando muito, sabe? Por frustrar as pessoas. Não é nem por mim, sabe? Mas é a expectativa que as pessoas geravam em mim quando eu dizia que iria tentar fazer alguma coisa, ou que eu iria mudar, ou que eu iria conseguir fazer algo, e eu não conseguia, né? É, aquilo me deixava muito frustrado em ter que chegar até a pessoa e dizer, olha, eu não consegui, não foi possível. Ou, às vezes, nem eu disser, mas a pessoa já pensa, pô, já te falei, já foi assim, você está sabendo que é de tal jeito e não conseguiu fazer? Ah, não consegui. Mas não foi porque eu não quis, compreende? E isso gera um desgaste muito grande, né? E hoje eu entendo que eu não fiz ou eu não consegui porque eu não quis ou porque eu não sou capaz. É porque o meu raciocínio é diferente das outras pessoas. Então, eu tenho aprendido a ler coisas, conteúdos que não são para mim, não são para pessoas que estão no espectro e tentar adaptar eles, entendeu? Então, às vezes eu pego um livro aí, tem um capítulo e um subcapítulo, né, dentro do livro e às vezes eu leio aquele subcapítulo e não faz nenhum sentido. Então, o que eu faço? Eu procuro buscar auxílio dentro do assunto daquele capítulo, fora do livro. Então eu pesquiso na internet, ou palavras ou coisa do tipo, para me dar um entendimento do que é aquilo, principalmente dando exemplos. Né? Eu levo muitas coisas de forma literal. Né? E essa literalidade que causa muito problema, porque nem tudo é literal, tem muita coisa que é abstrato, né? E a maioria dos livros eles ensinam de forma abstrata. Então, o que eu procuro? Eu procuro encontrar alguma coisa prática dentro daquele assunto que é abstrato demais ou que não faz nenhum sentido para mim. Eu tento procurar na internet alguma coisa prática daquilo, entendeu? Quando eu encontro algo prático e eu consigo visualizar aquilo acontecendo, aí faz sentido. Aí eu começo eu inicio o entendimento, né, do que está sendo dito, né, do que está sendo elaborado dentro daquele assunto do livro. Então aquilo me ajuda muito. Só que eu só consegui entender isso depois que comecei a fazer o tratamento. Comecei a fazer as terapias, entendeu? Que eu fui recebendo essas instruções, né, essas dicas, tá? Apesar que muita coisa eu já fazia. Né? Até a doutora Renata, quando eu vou lá, ela fala, Rafael, isso aqui você já fazia sozinho. Né? Ela brinca comigo, ela fala, olha, os seus pais e a sua esposa são experts em praticar aba, porque você só não piorou porque a sua casa sempre teve regra. Né? E isso é muito importante para quem está no espectro, é a previsibilidade. Tá? Porque regra é dar previsibilidade. Eu sei que algo não pode por causa disso. Então eu sei que eu posso começar aqui e ir até ali. Então eu tenho um início e tenho um limite. Não um fim, mas eu tenho um limite. Eu sei que o limite é ali, então aquilo é previsível. Entendeu? Então é muito legal isso. O ruim é quando muda-se uma regra no meio do caminho. Então aí dá um nó na cabeça. Mas a gente chega lá. Então vou falar um pouco sobre isso numa outra situação. Entendeu? Então, assim, como eu não me encaixava em todo esse meio, né, que hoje faz sentido para mim, mas antes não fazia, para mim era muito difícil e essa frustração chegou ao ponto de muitas vezes eu pensar em tirar minha vida. E por que eu não fiz isso? Porque eu entendi quem eu sou cristão, tá? Eu entendi quem é Cristo para mim, quem é Jesus para mim, entendeu? E que é Ele quem me orienta, quem me direciona e quem me salva. E entendendo isso, eu sabia que eu não poderia fazer algo que desmerecesse ou que levasse de alguma forma
a invalidar o sacrifício que ele fez por mim. Se eu me matasse por causa do problema que eu estava passando, o sacrifício de Cristo, ele foi nulo para mim, entendeu? Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar ele, né? E foi o que eu fiz, para que, pedindo a ele direcionamento para mim saber o que fazer. E, na grande maioria das vezes, ele sempre me deu esse bálsamo, ele me enviava pessoas para falar comigo, ou simplesmente quem estava à minha volta, quer seja no âmbito profissional, pessoal, as pessoas simplesmente simplesmente aceitavam o que estava acontecendo, né, o que eu estava passando, ou diziam, olha, vamos esperar, você vai conseguir, né, vou te dar mais uma chance, sabe? Então acabava aquela pressão, porque eu não sei, todo autista passa pelo que eu passei, né? Porque existe uma pressão muito grande externa pra gente, e essa pressão é ruim, sabe? A cobrança, a pressão em si, acho que não tem outro nome, entendeu? Porque dentro do que eu entendo, o autista ele está numa vibe diferente de uma pessoa típica, né? Completamente diferente de entendimento, de sentimento, de persuasão, de tudo, tá? O autista ele tem emoções, ele ele se relaciona, só que não é igual a uma pessoa típica, beleza? E quando eu recebi esse laudo, voltando agora, porque eu já estou saindo muito do conteúdo, né? Que é muito assunto para falar, são 41 anos, né? Quando eu recebi o laudo, e a forma que, na época, a doutora Maria Elisa passou para mim, me explicou o laudo em si, aquilo para mim foi libertador. Eu não tenho outra palavra. Porque me libertou de uma prisão, sabe? Em que sentido? Uma prisão de pressão, de cobrança, sabe? Tipo assim, eu preciso ser como as outras pessoas. Aquilo me libertou, então foi libertador para mim. Porque agora eu sabia o porquê eu era daquele jeito, né? Certa vez eu conversei com uma pessoa e ela disse para mim, olha, cuidado para você não usar o autismo de muleta. E, cara, aquilo me deixou assim, eu fiquei por dias pensando nessa frase. Mas o autismo não é uma muleta para o autista. O autismo, quando você tem um diagnóstico, ele é a liberdade, porque você entende por que você é da forma que você é. Compreende? Eu comecei a entender quem eu sou, o porquê eu sou, o porquê eu tenho atitudes que eu tenho. Então, isso para mim foi fantástico, sabe? Assim, maravilhoso. E eu me lembro que quando eu fui falar para minha família, né, eu tive que fazer toda uma preparação, tá? Principalmente quando eu fui falar para minha mãe, porque minha mãe e meu pai, eu não queria que eles pensassem que os danos que eu tive, né, vamos dizer assim, o que eu perdi em termos de crescimento profissional, pessoal, tal, não foi por culpa deles, tá? Que são as brechas que ficaram na minha vida por causa de não ter tido um tratamento no início e tal. Não foi culpa deles. Há 41 anos atrás não se falava sobre autismo, muito pelo contrário. Uma criança autista naquela época que tinha muita estereotipia, ela era internada em um hospital de pessoas com algum problema mental. Ela não era incluída no meio, né? E muitas famílias pegavam essa criança e guardavam dentro de um quarto, porque tinham vergonha dessa criança para sair na rua. Né? Tinha vergonha, de repente, de tomar um sorvete numa sorveteria na esquina, num bar, né? Eu me lembro que sorveteria demorou um tempo para sair na minha cidade, e a gente conseguia sorvete aonde? Num bar. E tinha as mesas lá, né? Que às vezes conhecia bar só cerveja. Não, na minha época não era assim. E levar uma criança lá que tinha essas estereotipias, de repente ela começar a gritar, ou balançar a mão, balançar a cabeça, ou de não se controlar, ficar perguntando demais, as pessoas tinham vergonha, entendeu? Que foi a época quando não se tinha inclusão, né? Que era você separar, entendeu? Foi a separação. Então, pegava essas crianças e deixava elas isoladas, elas não participavam do mundo em si. E quando ela ia participar, ela só podia estar em um meio em que tinham crianças iguais a ela. Eu não tinha muitas estereotipias, porque eu tinha muito medo de não ser aceito, entendeu?
eu tinha coisas que eu gostava de fazer, de coisas, movimento das minhas mãos, de, de andar ou de pular, eu me recordo disso. E eu me controlava, porque sempre quando eu fazia alguma coisa, as pessoas olhavam para mim e me achavam estranhos. Eu me lembro que eu estava numa festa de casamento. Eu, naquela época, eu tinha acho que uns 7 8 anos de idade, né? E eu estava naquela festa e eu estava brincando com um canudo, eu não me lembro agora. E eu me lembrei de um filme que eu assisti junto com meu pai, né? Porque eu faço muitas correlações de filmes. E foi um filme acho que do Exterminador do Futuro. E eu tava com uma vontade de levantar, de correr, mas eu sabia que eu não podia fazer aquilo. E olha só, com 7 anos, entendeu? E eu falei que eu preciso tentar extravasar, né? E o que eu fiz? Eu comecei a imitar o robô lá na época, né? Sentado na mesa, porque eu precisava extravasar aquela. Não sei explicar aquilo que eu estava sentindo. E o que aconteceu? Algumas pessoas viram, perceberam. Ainda tentei ser bem sutil no que eu estava fazendo. Com criança, cara, eu me lembro nitidamente disso. E começaram a olhar para mim e apontar, entendeu? Foi quando eu parei, e comecei a comer. Comecei a comer, tinha acho que pãozinho com vinagrete, comecei a colocar aquilo lá e comer, e beber, né? Até que anunciaram lá algum lugar para as crianças se encontraram e eu fui correndo para lá para brincar, entendeu? Que era uma festa de casamento da família, né? Tinha os meus primos, né? E eu comecei a brincar com eles ali, né? E tinha outras crianças de fora também que foram brincar com a gente. E ali no meio das crianças eu podia, vamos dizer assim, ser diferente, entendeu? Porque todo mundo achava engraçado, né? E naquela época não existia o bullying igual tem hoje, né? O engraçado era tipo, era graça mesmo, fazia todo mundo rir, né? Porque era diferente. E então é muito difícil, entendeu? Então quando eu fui contar para minha família, né, falar, principalmente minha mãe, para meu pai, para minhas irmãs, né? Eu sou o mais velho, né, das minhas irmãs. Eu preparei todo um cenário, né? Comecei a explicar porque há 40 anos atrás não existia nenhum tipo de diagnóstico preciso, não se falava sobre algumas doenças que existem, não falei do autismo em si, né? Contei toda uma história, então eu cheguei para assim, olha gente, eu sou autista. Levei o laudo, né? Entreguei para eles, que tá aqui, ó, eu sou autista, né? Sou laudado e tal, aí aquele momento, né? De silêncio total, né? Tiveram algumas piadas, né, sobre isso, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, né? Mas aceitaram, né? A gente não falou mais sobre isso porque os meus pais eles moram no estado de São Paulo e eu hoje moro no Cuiabá, né, no Mato Grosso. É muito distante, é mais de 1.000 quilômetros de distância. Então eu não sei como foi lidado com isso lá. Foi na época das minhas férias, né? E foi umas férias bem difícil que a gente andou praticamente em toda a família. E eu fui de Catanduva para São Paulo, depois Santos, depois retornei para Catanduva e de lá voltamos para Cuiabá, né? E, e a minha esposa e os meus filhos foram os que mais assim compreenderam, né? Hoje eles já entendem, né, referente ao espectro em si. A gente tem algumas brincadeiras internas, né, sobre o espectro na minha vida, né? Mas assim, teve uma aceitação, a minha esposa, assim, amo ela demais porque ela entendeu que foi uma das pessoas que mais sofreu por essa forma diferente de eu ser, de tratar, né? Que eu tratava ela, que a própria responsabilidade de algumas coisas que eu tinha de forma diferente, não que eu não tinha, entendeu? Mas por pensar diferente, eu não conseguia fazer como ela queria que eu fizesse. Compreendem? Então, assim, ela entendeu completamente, ela me ajuda muito, principalmente no que é referente às previsibilidades, né? Para me ajudar a ter esse controle, né?
para não ter nenhum tipo de desregulamento, né, ou desregulagem, que eu descobri também que o autista, quando ele fica sem sentido, né, e isso aconteceu muitas vezes na minha vida, ele tá desregulado, e teve 6 episódios nos últimos 10 anos em que eu tive essa questão, 10 anos não, mais que isso, nos últimos 11 ou 12 anos, que eu desregulei porque não tinha sentido nenhum que estava acontecendo na minha volta, né? Não tinha nenhum tipo de sentido para mim. E aquilo ficava na minha mente tentando raciocinar, né? E, e eu desmaiava. Desmaiava ao ponto de perder até mesmo a memória, né? E com a terapia que eu estou fazendo, né, a gente tá relacionando isso também ao autismo, porque como eu não sabia e eu tentava me incluir, né, sem entender, eu tentava fazer o que estavam me pedindo, só que aquilo gerava um estresse muito grande mental, não era algo que eu sentia, era algo mental, né? Aconteceu de desmaiar, simplesmente desmaiava, eu perdi os sentidos. Às vezes eu desmaiava fazendo algo. Uma vez aconteceu de eu estar dirigindo, a minha esposa do meu lado, a gente falando sobre um assunto específico de família que não fazia o mínimo sentido para mim, né, o que a gente estava conversando ali, e aconteceu, meu cérebro desligou, entendeu? O carro foi parando, diminuindo a velocidade, né, foi diminuindo a velocidade, até que encostou, ela viu que eu não estava legal, ela pegou o volante, né, a gente não sabia do autismo ainda, não sabia de nada, de nada. Só que eu tenho esclerose múltipla também, né? E muita coisa que aconteceu na minha vida foi colocado como uma esclerose, né? E, essas desregulagens, vamos dizer assim, dessa forma, né? Essa vibe aí que eu tava de querer me introduzir no meio que eu estava sem entender, ela gerava um estresse mental tão grande que dava um start para um surto do autismo. Do autismo não, desculpa, da esclerose múltipla, né? E a gente descobriu isso agora, né? Até mesmo porque eu passei por grandes hospitais, entendeu? Médicos também da área, neurologistas, e eles não conseguiam entender o porquê que eu tinha surto. Porque a esclerose múltipla, o surto dela é o estresse. Pode ser estresse bom ou estresse ruim, mas quando tem muito estresse, né, ocasiona um surto, entendeu? E muitas vezes eu não estava passando por estresse nenhum visível, né, de uma pessoa típica, né? Tava com as contas pagas, estava todo mundo com saúde, eu estava trabalhando, estava tudo ok e me vinha um surto. Entendeu? Um surto forte, um surto pesado mesmo, né? Já perdi movimento de perna, já perdi parte de visão, já... Gente, já aconteceu tanta coisa já que não vai dar nesse vídeo aqui, já deu 30 minutos, e eu não queria fazer um vídeo tão longo assim, mas não tem como eu falar tudo que é questão do diagnóstico sem levar todo esse tempo, tá? Peço desculpas aí já, mas já estou finalizando, tá bom? Queria até um escopo aqui de algumas coisas que eu preciso, que eu quero comentar, que eu quero falar, e eu já estou finalizando, tá bom? E assim, gente, basicamente é isso, tá? Não foi fácil, mas quando eu tive o diagnóstico, para mim foi libertador. A minha família aceitou, minha esposa aceitou. Tem algumas pessoas, principalmente na área profissional, que ainda não aceitaram em si, né? Às vezes olham assim, você é autista, tá legal, mas não conta pra ninguém. Tipo, né? Conta pra ninguém porque, sei lá, né? Se contar, pode dar problema. Entendeu? E quando eu falo profissional, não é só na empresa que eu tô não, porque eu faço várias outras coisas também fora da empresa que eu tô. A empresa me aceitou muito bem, sabe? A equipe ali, a equipe de compliance, do RH, do DP, principalmente quando eu trouxe, né? Já estava trabalhando lá e eu trouxe essa notícia, né? Que eu fui diagnosticado como autismo, como autista. Nossa, me receberam super bem, assim, sabe? Conversaram muito bem comigo, tive um acolhimento assim fora do comum, tá? Só que tem algumas pessoas que não entendem, né, da forma como tem que ser. Mas, cara, tipo assim, minha vida toda eu vi pessoas assim e eu sei que não é por maldade delas, entendeu? Não é por falta de profissionalismo ou porque não gostam de mim ou coisa do tipo, porque simplesmente elas não entendem o que é. Eu mesmo, que sou autista, estou entendendo ainda muita coisa e estou gravando esses vídeos aqui para poder ajudar outras pessoas a tentar entender como eu estou conseguindo, né?
Então, assim, eu quero dizer para vocês que não é fácil vencer essa questão das ansiedades e toda essa sensibilidade de muita coisa que a gente tem, né, de sinais, de barulhos, de luzes, de pressão, de cobranças. Cada um tem a sua, entendeu? Dentro do seu espectro. Eu digo que não tem como eu dizer para alguém que eu sofro mais que outra pessoa, ou que eu tenho mais dificuldades que outra pessoa, ou que eu me dou muito melhor dentro do que eu passo do que outras pessoas. Não. Você tem o seu espectro, o espectro do autismo, né? Você tem as suas estereotipias, você tem as suas necessidades, você tem os seus problemas. E eu não tenho os seus problemas, eu não tenho a sua vida, eu não vivo, eu não convivo com as suas pessoas. Então, se isso dói para você, é a sua dor, entendeu? E você precisa aprender a lutar por ela, com ela, tá? E vencer ela, para que ela deixe de doer, entendeu? Eu tenho lutado contra as minhas, para que elas deixem de existir ou que pelo menos amenizem, tá bom? Mas ninguém é melhor que ninguém, por isso que eu estou gravando esses vídeos, tá bom? Para que a gente consiga junto, tá? Diminuir essas dores, tá? Para que elas fiquem leves, tá bom? Isso é o que eu queria falar para vocês sobre esse vídeo, sobre o meu diagnóstico, né? Sobre tudo que se trata referente ao assunto, tá? Espero poder ter falado o que agregue, né, dentro do que eu disse para a vida de vocês, tá? Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, entendeu? Podem fazer nos comentários, tá? Mas lembrem-se, ame. Ame e respeite aquele que é diferente de você, tá? Porque, como eu falei, você não sente o que ele sente. Só ele sente. E ele também não sente o que você sente. Então vamos se entender, né? Isso é a empatia, que eu demorei bastante tempo e eu entendi na prática, tá? E é interessante isso. Certa vez eu estava caminhando na rua, eu tive um surto da esclerose múltipla que afetou as minhas pernas. E foi um surto que foi muito rápido, né? E eu tinha ido trabalhar e voltei e eu não conseguia levantar as pernas. Então eu voltei ajudado por alguns colegas de trabalho que conheciam a doença, né, a esclerose múltipla. E eles me carregaram, né? Eu peguei no ombro deles assim, né? Eles me ombrearam comigo e foram me levando. E quem olhava de longe pensava que eu tinha bebido ou que eu tinha me drogado. E eu ouvia comentários do outro lado da rua e até de pessoas que passavam perto de mim falavam: nossa, nessa idade já tá assim, nesse horário. Esse horário já tá bêbado. E droga não presta não, entendeu? E não sabiam o que eu estava passando. Então, naquele dia, eu entendi o que é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Ninguém sabia o que estava passando, o porquê que eu tinha aquilo, que não tinha nada a ver com o que eles estavam pensando, que é algo assim, que até mesmo a ciência não entendia direito da esclerose múltipla, né? E é aquilo que eu comecei a tentar entender, né? A visualizar na prática o que é empatia, tá? Então hoje, por isso que eu digo para você, não julgue. A empatia começa com você não julgando, ainda que você tenha todos os padrões, todo o conhecimento que você possa ter estudado para julgar alguém. Não julgue. Não julgue. Você não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Tá bom? Então, eu quero agradecer vocês por terem me suportado até aqui nesses 38 minutos. Tá? E pedir para vocês para deixar o seu like, entendeu? Ativar o sininho também para os próximos vídeos que entrar. Tá bom? Se inscrever no canal, beleza? Compartilhar se você souber de alguém que queira, que está passando por um diagnóstico e esse assunto, tudo isso que eu disse aqui vai ajudar a pessoa. Compartilha com ele, tá? Com ela, quem quer que seja, para que isso possa ajudar, porque é o intuito do canal, tá? É nós compartilharmos conteúdo que possa servir de apoio para outras pessoas. Beleza, pessoal? Então assim, ó, não esqueçam de comentar também, colocar nos comentários o que vocês querem, os assuntos que vocês querem para os próximos vídeos, tá? Eu ainda não defini o meu próximo vídeo sobre o que eu vou tratar. Eu estou pensando em falar sobre estereotipias, né? E adaptações, mas não tenho certeza ainda, tá? Mas então, se vocês quiserem saber de algum assunto específico que querem que eu comente, coloca nos comentários que eu vou estar lendo ali e vou estar montando conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Não percam os próximos vídeos que vão estar entrando aí, tá bom? Às vezes eu demoro um pouco para enviar, mas eu vou estar enviando. Tá? Eu quero tentar estipular uma data específica para estar mandando esses vídeos,
tá? Mas ainda não tenho devido ao trabalho, mas vou conseguir. E um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Conto aí com vocês. Tchau, tchau.